Gabriel, conta pra nós, da onde surgiu esse setor vidreiro, essa trajetória, como que foi? O setor vidreiro, ele é uma iniciativa que eu tive para poder ajudar os meus amigos. Então, eu sou vidraceiro desde 96, aí mais ou menos no ano de 98 eu saí dessa empresa que eu trabalhava e fui ser representante comercial de uma têmpera. E aí tinha facilidade em vender vidros, mas tinha dificuldade em receber. Tinha um nível de inadimplência muito alto. E aí queria saber por que eu não recebia. Não recebia porque os meus clientes também não recebiam, e eles não recebiam porque não concluíam as obras. E aí eu comecei a entender que eu tinha que, como eu já tinha aquela experiência como vidraceiro, eu percebi que eu tinha muitas formas de ajudá-los. E daí comecei a ajudá-los, mas assim, para poder receber. Então eu comecei a ajudar eles a vender, a terminar as obras. Começou por aí. Na verdade, o setor vidreiro começou comigo ajudando um vidraceiro a concluir uma obra para eu poder receber. Porque ele tinha a obra dele, me devia uma fortuna e não me pagava, porque, segundo ele, aquele cara que ele colocou os vidros não pagava ele. Literalmente você foi pra dentro da obra, Dentro da finalizar a obra, como a gente tinha experiência, né? Então, eu fui visitar uma obra com ele, que ele não tinha combinado comigo. O que ele me disse foi o seguinte, eu coloquei os vidros e o cara não quer me pagar. Era aí. Eu falei, legal, então vamos lá ver a obra, né? Vamos lá, de repente a gente aciona o jurídico da empresa. E aí, quando eu cheguei na obra, a coisa mudou. Na verdade, o que acontece? Ele tinha feito o serviço não tinha ficado legal, o dono da obra estava bravo com ele, e aí, quando chegou na obra, ele falou, pra você ver, ele não tinha me avisado, ele falou assim, ô, seu João, tá aqui o cara de São Paulo que vai resolver o problema. Tipo assim. Você caiu de paraquedas ali. Do nada, assim. Então aí o dono da obra ia me mostrar, então você que vai resolver o problema? Então vem cá, o cara tava muito bravo, sem paciência. Então vem cá que eu vou te mostrar, tipo assim, a porcaria que tá aqui minha obra, né? Aí o cara me mostrava, assim, 2 defeitos, já tinha visto 5. E aí eu falei, cara, não vou receber essa obra, tava muito ruim. E aí eu fui, me despedi do dono, prometi pra ele, me comprometi com ele que eu iria voltar lá pra poder concluir a obra. E aí dei uma dura no meu cliente, que era o vidraceiro, e falei, bicho, semana que vem eu volto aqui, vou voltar com as minhas ferramentas, eu, você e o seu ajudante, e a gente vai concluir essa obra. Aí medi alguns vidros que estavam errados lá, e aí concluí as obras. E aí nasceu a sementinha no setor vidreiro. Porque daí eu entendi que, como indústria que eu representava, né, não era dono, mas eu representava a indústria, eu tinha que fazer mais do que além de fornecer produtos. Eu tinha que ajudar realmente o meu cliente para que ele tivesse sucesso. Então eu comecei a fazer isso e comecei a fazer isso com todos. Então eu ia meio identificando a dificuldade que eles tinham e ia ajudando. Só que aí, teve o meu nível, meu percentual de inadimplência quase zerou, quase consegui bater zerado assim, de inadimplência. Só que eu fiquei 2 anos fazendo isso, porque depois de 2 anos eu retornei para minha antiga empresa. Recebi uma proposta irrecusável, eu tive que voltar à minha antiga empresa e abandonei meus amigos. Porque o que eu digo é o seguinte, querendo ou não, a grande parcela de vidraçaria... O vidraceiro já é o maior em número no mercado, né? Pegar assim, em termos de profissionais, já é o maior. Se você pega essa quantidade, o perfil dessas vidraçarias são empresas familiares, onde trabalha um cara, né, que é o cabeça ali, que sabe, às vezes a esposa que trabalha nos bastidores, às vezes o filho, um sobrinho, um ajudante. Então, assim, pensa, eu lá na região que eu visitava, os meus amigos lá, os meus clientes, chegava na casa do cara, porque o cara não tinha uma empresa formalizada, ele trabalhava na casa dele. Aí chegava na casa dele, Gabriel, vem tomar café. Aí você entra na casa do cara, tá lá a esposa do cara, os filhos do cara. Então você cria... Um vínculo, né? Cara, é mais do que só trabalho, né? Então aí os meus amigos me ligavam, Gabriel, mas e agora? Como é que faz, cara? E essa atitude não era da empresa, era uma atitude do Gabriel. Então eles continuaram a ser atendidos por essa empresa, mas não tendo atendimento do Gabriel. Então eles me pediam ajuda e eu falei, eu ajudo vocês, cara, com horário bem limitado, porque eu trabalho agora numa outra empresa, e pela internet. Então a internet basicamente era e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí foi por e-mail. Então o que eu identifiquei? E assim, era muito árduo eu ter que explicar como o cara solucionava um problema. E aí terminei de explicar para o cara como ele solucionava um problema, me ligava um outro cara que a origem era o mesmo, o problema era diferente, mas a origem do problema era o mesmo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir explicar para todo mundo, sendo que são coisas muito básicas
e poucas. Então, se eu montar um banco de dados, eu consigo ajudar os meus amigos. Então, o setor vidreiro nasceu como um banco de dados digital, um blog que eu fiz em WordPress, muito meia boca, para poder ter um banco de dados para ajudar meus amigos. Tipo assim, erros mais frequentes, era mais ou menos uma coisa assim. Em que ano que foi isso, mais ou menos? 2011 a gente começou a, de fato, criar o site. Aham. E ele foi pro ar em 2012. E daí, então, em 2008 eu tive a ideia, depois eu voltei para trabalhar nessa outra empresa. Então, de 2008 e 2011 eu fiquei maturando ali o setor vidreiro. E aí, realmente, em 2012 saiu. Só que, assim, era um banco de dados. E aí, como tinha muita coisa ali, e não dava certo, porque eu fiz o site. Então, dava muito bug, não funcionava, você clicava no link, não abria. Aí eu fui numa empresa que era da minha cidade, São José dos Campos. E aí a menina falou, cara, você tem muitas ideias, um blog não dá certo, monta um portal que... Aí eu falei, mas qual que é a diferença de um portal para um blog? Cara, o portal é uma coisa muito maior, tem muito mais... Então, conforme você for crescendo, o portal absorve, o blog não. O blog tem páginas limitadas, sessões limitadas. E aí a gente colocou o portal, aí como era um portal, tinha que colocar conteúdo. Então nós colocamos conteúdo, inauguramos em 2012, no dia da feira, quando, vamos supor, no primeiro dia da Glass South America, a gente inaugurou o setor vidreiro, 2012. E daí, só que aí, assim, no primeiro dia já teve muito acesso. Assim que, no primeiro dia não, assim, mas no primeiro dia teve bastante acesso porque a gente linkou muito com a feira. E depois, né, até o Google, que eles falam lá, indexar, né? Cara, Leva um depois que tempo, indexou, passa um tempinho, daí começou a ter muito acesso. E aí foi. Aí eu comecei e eu trabalhava na rua ainda, só que assim, eu comecei a ficar mais tempo no setor vidreiro do que trabalhando na rua. Então, assim, chegava em casa, trocava de roupa e já ia já pro computador, escrever, responder e-mail, criar conteúdo, até quando eu comecei a perceber que o dia amanhecia, eu já tinha que trabalhar e eu não tinha nem, sabe, não tinha feito nada, só tinha que ficar no setor vidreiro. Aí eu falei, vou começar a ganhar dinheiro com isso daí. O meu plano era de ganhar dinheiro com 5 meses, mas demorou muito mais que isso, demorou 3 vezes mais que isso. 1 ano e meio a gente não tinha ganhado nenhum centavo com o setor vidreiro ainda. Mas estava plantando a sementinha. Mas o conteúdo era bom, era top de linha de conteúdo, tava plantando a sementinha. Legal. E não é à toa que hoje é reconhecido como um dos maiores influenciadores, um dos maiores divulgadores de produtos, né? Eu não gosto desse termo influenciador. Eu sou criador de conteúdo. Então, assim, eu gosto mais desse termo criador de conteúdo. E lá na nossa empresa, a gente sempre fala isso aí, nós não somos influenciadores, nós somos criadores de conteúdo. Então, assim, se for para mandar um e-mail que não vai agregar nada na vida da pessoa, não mande. Segurar. Porque senão é spam, é ruim. Então, assim, a gente é criador de conteúdo. Então, e hoje, com o setor vidreiro, querendo ou não, a gente é mais criador ainda porque a gente tem mais insumo para trabalhar. Então, quando a gente começou o setor vidreiro, era a minha experiência de vários anos de vida de vidraçaria e trabalhando numa vidraçaria muito grande. Mas hoje não. Hoje, cara, hoje a gente tem acesso a todo o mercado, vamos dizer assim. Hoje eu tenho acesso ao cara que trabalha numa bicicletinha e acesso à usina de vidro, que produz vidro. Tem acesso às indústrias que produzem ferragens, sei lá. E a gente ajuda estrategicamente também essas empresas maiores para poder chegar no público-alvo, que é o vidraceiro serralheiro. Legal. Mas começou assim, começou com uma iniciativa de montar um banco de dados para que eu pudesse ter mais facilidade em orientar os meus amigos. Quando você montou o setor ali vidreiro, você começou ali a fazer cursos para ajudar o pessoal, mas você já fazia palestras também? Não. Nosso primeiro treinamento mesmo foi Fundamentos 3 pontos, conceitos fundamentais. Era um treinamento onde eu ia passando um slide, ia narrando, e aí só aparecia o slide e a minha voz. Só. Aí o pessoal começou a seguir e falou, cara, mostra a sua cara, porque a gente não sabe se você é preto, se é branco, se é homem, se é mulher. Aí no último vídeo, cara, esse curso tem acho que 24 aulas de 1h30. A menor aula tem 1h30. 1h30, 2 horas. 24 aulas. Aí eu mostrei o meu rosto. Aí eu fui lá e coloquei um terninho, assim, todo de gravatinha. Todo engomadinho. Nada a ver, cara. Tem vergonha até hoje desse vídeo aí. Aí, beleza. Aí eu comecei a dar uns pitacos na frente da câmera. Foi muito, assim, eu sou tímido, assim, por mais que as pessoas não acreditam, eu sou tímido, cara. E daí, eu não queria fazer palestra, mas aí como a gente aparecia muito na internet, o pessoal começou a pedir palestra, eu sempre negando. Eu sempre fui meio assim, cara, sempre negando, não vou não, tal. Aí a minha esposa queria que eu fizesse palestra. E aí ela falou assim, fechei um contrato, tem que ir, e a rescisão do contrato é alta,
A gente não tem condições de pagar. Então, assim, se você não for fazer a palestra, a gente vai ficar queimado no mercado, porque a gente não vai devolver o dinheiro e o cara vai queimar a gente. Aí eu, poxa vida, eu fui. Foi forçado. Aí foi meio assim, cara, foi forçado. Então, assim, e sempre foi assim, meio no empurrão, sabe? Sempre foi meio no... E aí comecei a fazer uma, aí fui me aperfeiçoando, depois comecei a fazer outra. Aí depois eu me lembro que eu comecei a participar da minha igreja como catequista, porque eu queria ser catequista, mas eu também queria aprender a falar em público. Daí eu fui ser catequista, aí peguei uma turminha bem bacana, turminha de adolescente. Cara, não tem nada melhor que você discutir com adolescente, que adolescente é... E ali eu fui ficando... Eu acho que o que me deu assim, essa bagagem foi eu ser catequista na minha igreja. Daí, cara, nossa, ali eu realmente me destaquei. Aí, depois que eu enfrentei aquela turminha lá, não tinha nada mais que botar as medo, cara, porque você imagina, adolescente mesmo. Tipo, O resto era fichinha. Nossa, molecada, e assim, molecada questionadora, sabe? Então, aí acho que foi acho que eu fiz a estratégia certa, assim, de trabalhar na minha comunidade, mas em prol também de uma coisa que eu queria me aperfeiçoar, que era falar em público. Assim, até hoje eu estudo, é bacana também me ver. Uhum. Interessante, cara, que depois que eu comecei a me ver nas câmeras, eu conheci um outro Gabriel que eu não sabia que eu era. Então eu tenho feições que eu não sabia que eu tinha. Às vezes a forma que eu me comporto em determinada situação, eu não sabia que eu... Cara, é muito legal você se ver. Com certeza. Sabe, no momento de estresse, no momento que você briga, que você fica nervoso. Cara, eu sou um cara muito arrogante, cara. Não... Nossa, tem que melhorar isso aí. Então, assim, me ver também me fez me aperfeiçoar muita coisa, assim, que eu não sabia que eu tinha. Então, eu conheci um outro eu que eu não sabia. Mas a palestra foi assim, foi meio que a minha esposa me empurrando, e aí eu fui aprendendo e fui fazendo. E precisou pagar multa ou não? Não, eu fiz a Aí, palestra. ó, viu? Foi bacana, mano. Saí de lá tremendo, cara, mas fiz. Foi bacana. Legal.